E nós vamos conversar com o deputado estadual Paparico Bach, do PL do Rio Grande do Sul. Hoje, ele cobrou providência da Secretaria de Educação na Assembleia sobre o caso do professor Gabardo. Muito boa tarde, deputado. O senhor me ouve bem? Ouço sim. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Oeste Sem Filtro, deputado. E começo perguntando ao senhor se o senhor já teve alguma resposta. O senhor questionou a Secretaria de Educação, se já obteve algum retorno por parte deles. Bem, se me permite, primeiro quero saudar com muito carinho a ti, a saudar o nosso Augusto Nunes, que tem muitos seguidores no Rio Grande do Sul, a Ana Paula, o Coronel Gerson, e também a Paula e o Silvio, né? E dizer que eu sou deputado estadual de Erechim, na região do Alto Uruguai, onde está localizada a nossa cidade de Jacutinga, e colhemos sentimentos de todas as ordens aqui no Rio Grande do Sul, Augusto Nunes. Sentimentos de revolta, sentimentos de compaixão, porque nós estamos tratando de um professor raiz, de um homem que dedicou a vida à educação. Um pai de família exemplar e um diretor exemplar há 2 décadas na frente da nossa escola, Érico Veríssimo de Jacutinga. Conhecendo bem a realidade dessa comunidade, os protestos que já aconteceram no final de semana, e nós estamos colhendo aqui no Rio Grande do Sul e na região do Alto Uruguai muitos movimentos ainda a serem feitos, e desta vez na frente da 15ª Coordenadoria de Educação de Erechim, onde está lotado o órgão que controla as escolas estaduais da região norte e da região nordeste. Então, dada a relevância desse assunto, tomamos aí proporções nacionais. Há hoje um sentimento muito forte de repulsa a esse ato autoritário. Na condição de deputado estadual, hoje ocupei aqui o plenário do parlamento e a tribuna para me solidarizar com o professor Flávio, que é um homem conhecido, não apenas de mim, né, mas de toda essa região, e também nesse pronunciamento que nós fizemos, já encaminhamos um ofício à nossa Comissão da Educação do Parlamento Gaúcho, convocando para que estejam nessa comissão a nossa secretária estadual da Educação, Raquel Teixeira, a coordenadora da 15ª Coordenadoria e também a nossa diretora da Escola Érico Veríssimo, que elas possam vir até Porto Alegre, para que a gente possa tomar ciência desses atos que desabonam o bom andamento da educação no estado do Rio Grande do Sul. Então, eu permaneço aqui no parlamento, ainda estou no 4º andar da Assembleia Legislativa, para falar com o Rio Grande do Sul e o Brasil através desse programa, que a gente sabe que tem tanta audiência. Quem pergunta agora é o Coronel Gerson. Só um detalhe, desculpa, Coronel, antes de passar para o senhor, é que o deputado comentou da secretária estadual de Educação, a Raquel Teixeira. Nós entramos em contato com ela para convidá-la para uma entrevista, e a assessoria de imprensa da secretária simplesmente se limitou a lembrar que o professor foi afastado de suas atividades até que ocorra a devida apuração dos fatos. Então, nós não conseguimos entrevistá-la. De toda forma, aqui o programa fica aberto para a manifestação da secretária estadual de Educação, Raquel Teixeira. Diga lá, coronel. Boa tarde, deputado. Fico bastante feliz de ver essa movimentação agora na Assembleia Legislativa. Conheço muito o Rio Grande do Sul, fui tenente em Quaraí e fui capitão em Itaqui. Então, são 2 cidades que eu sei que o senhor conhece na fronteira do Uruguai e na fronteira com a Argentina, e conheço e amo o estado do Rio Grande do Sul e considero aí meu 2º estado no Brasil. Até hoje sou um tomador inveterado de chimarrão até hoje, hábito que eu não consegui abandonar desde o meu tempo de tenente. Agora,
Me causa espécie o Rio Grande do Sul, e eu confesso, eu quero compartilhar com o senhor isso e fazer uma pergunta. Porque o Rio Grande do Sul é um estado conservador, muito conservador, é um estado que tem uma atividade no interior muito pujante, e, no entanto, nós temos observado que é um estado em que a esquerda é muito presente, inclusive nos movimentos do próprio MST, havia universidade de formação ideológica no Rio Grande do Sul, há muito ativismo, principalmente no setor exatamente da educação. E eu queria que o senhor me falasse qual é a sua visão em relação a essa questão dicotômica aí do estado do Rio Grande do Sul. Um estado muito produtivo, muito conservador, mas que tem na educação, me parece, um reduto de um pensamento dito progressista, marxista, socialista, incrustado dentro do Rio Grande do Sul. Qual é a sua percepção disso? Bem, primeiro, dizer a todos que sou formado em História, me formei na Universidade de Passo Fundo, formado em História em tempo integral, e me permitiu o curso aí conseguir compreender o estado do Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul, ele é um estado que, durante muitas décadas, ocupou o cenário nacional no quesito educação. Nós somos referência em educação durante muitas décadas, já não somos mais hoje. Essa questão educacional, essa questão desse viés mais à esquerda, que ainda prospera muito aqui, ele se deve muito a essa questão das universidades, né? As pessoas que passaram, especialmente pelas universidades do nosso estado, tiveram essa formação mais à esquerda e automaticamente nós temos uma população, por mais que o Rio Grande do Sul é um estado de direita, nós temos sim que considerar que nós temos um percentual aí de 40%, talvez um pouco mais, pouco menos, de pessoas ligadas ao campo da esquerda. Mas esse caso específico de Jacutinga, do professor Flávio, ele sai dessa esfera, né? Porque por mais que nós possamos ter aqui uma denúncia vindo do Partido dos Trabalhadores, ela é um caso que comove, inclusive, aqueles que possivelmente tenham denunciado, porque nós estamos falando de um homem, de um grande homem, de um professor raiz, de uma pessoa que é vocacionada, é um homem que dedica a sua vida à educação. É aquele diretor, coronel, que liga para o pai de família: olha, o seu filho dá uma passadinha aqui na escola, que tem realmente preocupação com a educação dos alunos que por lá passam. Por isso é que nós observamos uma comoção generalizada. É impressionante a proporção dessa comoção que nós temos hoje no Rio Grande do Sul, mas especialmente na região norte e na região de Erechim, onde eu sou deputado estadual residente lá, por mais que eu tenha exercido o mandato de prefeito municipal por 2 vezes na minha São João da Ortiga, na capital de São João da Ortiga. Então, julgo eu ser necessário o nosso Partido Liberal, debatemos hoje, inclusive, na bancada do partido, nós somos 5 deputados estaduais, que nós pudéssemos não silenciar perante uma arbitrariedade dessa natureza. Nós queremos, sinceramente, acreditar que a nossa secretária, Raquel Teixeira, que não é natural do Rio Grande do Sul, e nos corredores, nos bastidores aqui, a gente diz: olha, quem sabe ela não esteja sabendo por não morar aqui, por não ficar tanto tempo no estado do Rio Grande do Sul. Eu acredito, sinceramente, que isso não possa ser verdade. Mas que ela, dotada, né, de um cargo dessa magnitude, né, ser secretária de Educação num estado como o Rio Grande do Sul, que hoje não é mais referência em educação, mas que foi referência, é algo muito grandioso. E nós queremos acreditar que ela possa, tão rápido, tomar providências para nós diminuirmos essa tensão sobre o professor Flávio e sobre a educação, a questão da educação no Rio Grande do Sul. Eu tenho certeza, nós estamos recebendo muitas ligações de professores aposentados, de professores que fazem parte dessa velha guarda de educação no estado do Rio Grande do Sul, que estão muito sentidos com o que está acontecendo. E nós não podemos cruzar os braços, silenciar na frente disso. Por isso, além de fazermos esse pronunciamento no plenário, mas nós estamos convidando para que se faça presente na
na Comissão da Educação a secretária de Estado, a nossa coordenadora de Erechim, que possa elucidar esse caso. Nós tivemos há poucos dias aqui no Rio Grande do Sul o triste episódio das vinícolas na Serra Gaúcha, que também fizeram com que o Rio Grande do Sul pudessem estar nas páginas do Brasil e do mundo com notícias negativas para o nosso Estado. E essa é mais uma notícia negativa para o nosso Estado, porque, mais uma vez dizendo, a educação aqui sempre foi referência. E um caso como esse, ele vem fazer com que, mais uma vez, o nosso Estado esteja nas páginas negativas das notícias nacionais, e especialmente a educação, que é algo que todos nós prezamos muito. Deputado, o senhor até falou da repercussão e da comoção do caso com a população local. Nós repercutimos, comentamos aqui no Oeste Sem Filtro ontem, inclusive, que um abaixo-assinado, apoiado por 1.400 moradores de Jacutinga, quase aí metade da população local, pediu o retorno do diretor Flávio Gabardo ao caso. Quem pergunta agora é Ana Paula Henkel. Boa noite, deputado. Obrigada pela entrevista. Estamos falando aqui, né, no nome da secretária de Educação, a Raquel Teixeira, e o senhor usou aí uma expressão que eu acho que é a única que pode ser usada para o caso do professor Flávio, que é um Estado autoritário. Na pandemia, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, digamos que ele compactuou com esse Estado autoritário, fechando gôndolas de supermercados, escolhendo o que era item essencial ou não na vida do cidadão, proibindo as pessoas de irem ao supermercado e comprar certas coisas. Eu pergunto ao senhor, parece que estamos vivendo aí não apenas um Estado totalitário, onde a liberdade de informação e de expressão está sendo cerceada, mas estamos vendo uma judicialização da presunção de inocência. Você pode até acusar alguém, mas você não afasta, você não prende sem o devido processo legal. O governador do estado, diante da repercussão do caso, que já tomou um contorno nacional, o governador já se pronunciou oficialmente sobre isso, deputado? Eu acredito que o governador não possa estar sabendo, pois se estivesse sabendo, certamente estaria adotando as medidas cabíveis para que esse mal-estar que estamos vivendo na educação do estado do Rio Grande do Sul, ele já pudesse ter sido dirimido. Essa questão específica aí do fecha tudo, eu sou um parlamentar reeleito aqui no Rio Grande do Sul, cheguei na casa com 27.483 votos e reelegi agora. O povo gaúcho me deu presente de ser o deputado estadual que mais subiu seu percentual. Aumentamos 117%, fomos para 59.646 votos. E muito porque nós nos posicionamos na legislatura passada contra o fecha tudo. E eu fui o deputado estadual que nunca fechou seu gabinete aqui no Parlamento Gaúcho. Trabalhou durante toda a pandemia, porque nós não podemos dizer para as pessoas que tem que ir para o trabalho e nós ficar em casa não trabalhando. Claro que é uma pandemia, né? Todos nós sabemos que foi um momento difícil para a vida de todos. Muitas vezes nós tínhamos uma opinião, outros tinham opiniões divergentes. E, passado a pandemia, a gente observa que quem optou pelo fecha tudo errou, e errou muito grande, né? Eu, mais uma vez dizendo, eu fui contra o fecha tudo, vim da iniciativa privada, estive ao lado das associações comerciais nesse movimento da busca da reabertura do comércio no estado do Rio Grande do Sul. Agora, a decisão do atual governador, com certeza, foi uma decisão muito errada, né? Muito comércio fechou, e você sabe que depois que você fecha as suas portas, você encontra muitas dificuldades em retornar para o trabalho. Então, vamos, voltando à questão educação, que é o que está nos preocupando muito. Eu, sinceramente, conhecendo o governo do estado, eu acredito que o governo possa imediatamente, a partir dessa grande repercussão nacional, possa vir a público, tomar as medidas necessárias e liberar um pai de família, um homem que tem um filho numa escola, que dedicou a vida a essa escola. Não é um dia, são muitos dias, muitos anos de dedicação, de amor à educação.
Então, eu acredito na sensibilidade do governo, acredito na sensibilidade da secretária da Educação, mais uma vez dizendo, embora ela não seja do estado do Rio Grande do Sul, não conseguiu estar aqui presente no primeiro dia de aula, em função de não morar aqui, mas eu tenho certeza que ela também tem coração, tem sensibilidade, e nós queremos acreditar que vamos conseguir resolver esse impasse, porque, mais uma vez dizendo, está deixando a questão da educação em maus lençóis aqui no Rio Grande do Sul. Nós estamos conversando ao vivo com o deputado estadual Paparico Bach. Quem pergunta agora é Silvio Navarro. Deputado, boa noite, obrigado pela entrevista. Ontem, ao entrevistar o professor, mencionei que seguramente não foi nenhum termo utilizado no artigo brilhante do José Roberto Guzzo que incomodou o PT, e sim o último parágrafo, quando ele lembra que a ladroagem voltou como nunca e agora com a certeza da absolvição. É isso que incomoda o PT. Minha pergunta ao senhor, deputado, caso a secretária não atenda a esse convite para comparecer à Assembleia Legislativa, nem nenhuma outra autoridade estadual, se o próprio professor não pode ser levado a uma comissão na Assembleia, por exemplo, para dar voz a ele, para que ele possa reportar e relatar para todo o Estado o que ele está vivendo. Bem, nós vamos ponderar que imaginamos que nós não precisamos chegar a um extremo dessa natureza, né? Imaginamos que a gente consiga construir um bom entendimento, apaziguar a educação no Estado, especialmente na região do Alto Uruguai. Mas é claro que se nós percebemos que vai haver uma insensibilidade, nós estaremos adotando outras providências para que esse caso seja elucidado. Nós não podemos, conforme falamos nisso no programa, permitir que haja condenação sem que haja a presunção da inocência e a própria defesa de quem está sendo acusado. Tenho certeza, os telespectadores deste importante veículo de comunicação, que é o Oeste Sem Filtro, que nós estaremos vigilantes para que esse caso rapidamente seja solucionado, que nós possamos dar uma resposta não mais apenas ao Rio Grande do Sul, mas ao Brasil, sobre a questão do professor Flávio Gabardo, que é um grande profissional da educação, um pai de família, um exemplar e diretor da nossa cidade de Jacutinga. Vou só lembrar quem nos acompanha, para quem está chegando agora, que o diretor da escola de Jacutinga, Flávio Gabardo, foi afastado do cargo em 4 de janeiro e permanece afastado de lá para cá. Quem pergunta agora é Augusto Nunes. Deputado, muito obrigado pela entrevista, é um prazer falar com o senhor. O que me espanta, deputado, e não encontro explicação para isso, é que não saber quem decidiu, por exemplo, que o professor não teria o direito de entrar na escola onde estudam seus filhos, ou um filho. Não sei exatamente como é que é. Por quê? Isso já é punição. A secretária, a gente tem telefonado todos os dias e ela simplesmente diz que é para esperar o fim da sindicância, dos exames. Por que não apressar um caso em que o diretor é apoiado pela maioria da população, pelos políticos que venceram as eleições em Jacutinga? De onde vem o poder da secretária de Educação para fazer tudo isso? Bem, Augusto, mais uma vez dizendo que é uma alegria muito grande poder estar conversando contigo e todas as pessoas que compõem esse grupo de comunicação. Como nós todos sabemos que nos órgãos públicos existem as intrâncias, a fase A, a fase B e a fase C, e possivelmente quem gera a educação no estado do Rio Grande do Sul, eles pudessem estar imaginando que era só mais um caso que talvez não tivesse relevância, não consideraram que estavam tolhindo a liberdade, estavam diminuindo a autoestima de um grande ser humano. Um grande ser humano. Uma pessoa, mais uma vez, eu falo pela terceira vez aqui, nós estamos falando de um homem devotado,
que exerceu com sacerdócio, que exerce com sacerdócio a sua profissão. É um professor raiz. E você sabe que quando pessoas como essas são ultrajadas, elas comovem, e há uma comoção generalizada, é isso que eu falei. Nós estamos colhendo aqui, Augusto Nunes, depoimentos, assim, em coletividade, que teremos nos próximos dias grandes protestos na frente da Coordenadoria da Educação de Erechim. É um caso que nunca se ouviu falar. Tenho 52 anos, sou desta terra, desta região, fui prefeito do São João del Rei, conforme falei no início da entrevista, e moro em Erechim, nessa importante cidade do Norte Gaúcho. Nós nunca ouvimos falar algo de que pudesse gerar tanta discussão e tanta comoção nas pessoas. É um caso que remete a um cuidado muito especial. Acreditamos que esse trabalho que é feito por ti, foi agora há poucos dias também, o caso foi mencionado pelo Alexandre Garcia, e agora pela parte da manhã, os principais veículos de comunicação do Rio Grande do Sul, todos eles repercutindo. Nós queremos acreditar que a força dos veículos de comunicação possam estar ajudando o caso Flávio Gabardo, e nós aqui no Parlamento Gaúcho, como deputado estadual, também estaremos fazendo a nossa parte para que já colocar uma pá de cal, como diz a minha mãezinha, em cima desse assunto, virar a página e seguir a vida, que é o que nós todos queremos. Nós conversamos ao vivo com o deputado estadual Paparico Bach. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa Oeste Sem Filtro. Até uma próxima. Bom trabalho, deputado. Eu que agradeço. Um bom final de tarde a todos, especialmente aos espectadores, que eu sei que são muito. Muito obrigado.